pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Prometo a vocês que não vou fazer nenhum sermão. Digo até a vocês que não pretendo nem seguir um caminho de homilia. Eu quero fazer mais uma partilha com vocês. E a minha partilha terá que fazermos alguns esforços por relembrar outras coisas que já aconteceram. Há uns 2 domingos atrás, o Evangelho, Jesus dizia assim: não quero chamá-los de servos, mas quero chamá-los de... Vocês se lembram dessa passagem? Quero chamá-los de amigos. Isso foi, eu acho que uns 2 domingos atrás. A primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, começa dizendo assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo, já escrevi tudo sobre Jesus. Tudo que precisava escrever sobre Jesus, eu já escrevi. Desde o seu nascimento até a sua ascensão. Bom, isso prova para nós que o autor que escreveu os Atos dos Apóstolos é o mesmo que escreveu um dos evangelhos, é o Evangelho de Lucas. Mas o que eu queria chamar a atenção é no nome, Teófilo. No meu primeiro livro, ó Teófilo, um nome composto de 2 palavras, Theos, Deus, Philo, amigo. São Lucas escreve para quem? Escreve para os amigos de Deus. Eu queria fazer essa ligação do Jesus que há 2 domingos atrás disse para nós que quer que nós sejamos seus amigos, e hoje São Lucas dizendo que ele escreve para os amigos de Deus. Por que eu estou tentando começar a reflexão, a partilha exatamente por aí? A PASCOM, Pastoral da Comunicação na Igreja, é algo muito novo, muito recente, mas não é uma atividade qualquer na igreja. A PASCOM é, antes de mais nada, uma missão, um apostolado. Você, como membro da PASCOM, você tem claro isso para você? Apesar de já ter ouvido isso, e aqui nós temos alguns até jovenzinhos, que a sua missão não é uma missão qualquer, não é uma atividade qualquer, mas é uma missão evangelizadora. Aquilo que você faz, ou aquilo que você precisa fazer, tem um caráter de missão, de evangelização. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: a missão, a evangelização, ela começa de que forma? O evangelizador, aquele que se propôs a evangelizar, ele tem que começar a missão de que maneira? Pela oração. Uma PASCOM que não reza, ou um membro da PASCOM que não reza, não se torna amigo de Jesus. E não se tornando amigo de Jesus, não faz parte da família dele, como ele já disse também há uns 2 domingos atrás. Eu sei que o que eu estou falando não é novidade nenhuma, mas eu creio que nesse momento seria bom relembrar. Seja um jovem, um adulto, uma criança, que tenha um espírito de oração. Quando se propõe de fazer este link, de fazer esta comunhão entre PASCOM e pastoral familiar, e tentar mostrar um pouco o caminho de comunicar na vida da família, eu fiquei pensando o seguinte: se a PASCOM, Pastoral da Comunicação, não se sente família lá na paróquia, como é que vai comunicar a fé, comunicar o amor, de modo especial, entre todas as famílias? Então há de se pensar assim:
lá na minha paróquia, aonde eu exerço esse trabalho pastoral missionário, de evangelização, eu me sinto família. Eu sou aquele que faz acontecer, dando a minha vida, doando a minha vida, dando o meu tempo. Uma das piores coisas que acontece entre as famílias, e eu digo para vocês assim que às vezes é muito difícil, porque às vezes é consciente e às vezes é inconsciente. Eu falo por mim que eu venho de uma família de 8 irmãos, e eu sou o irmão eu sou o caçula. Então, dentro da perspectiva psicológica, segundo o Padre Lucas, o caçula é o que acaba sofrendo mais, e precisando até de mais carinho, porque se sente mais carente. Não sei se foi assim comigo lá, em casa. Mas eu coloco desta forma porque é preciso que a gente consiga reforçar, restaurar, de modo especial, o trabalho paroquial, enquanto família Pascom, para que a gente consiga criar um laço mesmo de família, de corresponsabilidade, de responsabilidade, senão nós não vamos conseguir atingir o objetivo principal. E qual que é o objetivo principal? Evangelizar a nossa grande família, que é a paróquia, e chegar nas nossas famílias que estão em casa. Então é preciso que a gente se volte um pouco para aquilo que fazemos nas nossas paróquias. E como nós fazemos nas nossas paróquias? Como nos comportamos nas nossas paróquias? Ali, no seu grupo, na sua pastoral, para que se fortaleça, para que cresça e principalmente que amadureça. Dos amigos de Deus, como eu falava ali há pouco, o que se espera segundo os Atos dos Apóstolos? Vós sereis minhas testemunhas. Samaria, Galileia, e mais coloca o principal, que é os confins do mundo. Então o que Jesus espera dos seus amigos, que somos nós? Que nós sejamos testemunhas. Vós sereis minhas testemunhas. A testemunha fiel de Jesus não é aquela que faz grandes coisas, mas é aquela que faz pequenas coisas em nome de Jesus e por Jesus, não pelas pessoas, não por sentir somente o prazer de estar naquela pastoral ou naquele movimento, mas por Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Nem sempre nós temos prazer de fazer aquilo que fazemos em alguns momentos. Eu vou dar o exemplo meu, depois vocês coloquem na própria atividade de vocês. Não é todo dia que você levanta e você está feliz, maravilhado e o sol brilhou. Isso acontece com vocês? Não. Tem alguns dias que pesa o próprio peso das dificuldades, das limitações, mas você vai fazer o seu trabalho, você vai cumprir a sua missão. E isso é ser testemunha de Jesus. Você fazer as pequenas coisas, as grandes coisas, mas fazer em nome de Jesus. É você ir lá, eu vou dar um exemplo simples, muito bobo, né? É passar a missa no data show, escondido naquela salinha, sem que ninguém te perceba, e ninguém vai perceber mesmo, mas você estará cumprindo a sua missão. Você estará sendo a testemunha de Jesus. A proposta que Jesus faz para nós: vós sereis as minhas testemunhas. O Evangelho é o grande convite para todos nós, quando Jesus começa dizendo assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Eu creio que a abertura que a igreja vai dando com a Pascom, com a participação da Pascom, é exatamente esse ouvido que dá ao próprio Jesus: ide por todo mundo. Vocês nem imaginam onde vocês chegam.
com o trabalho de vocês, com a missão de vocês, e deve continuar firmes nisso. Ide por todo mundo, vocês estão indo por todo mundo. Eu não sei até que ponto nós temos essa consciência, né? Porque a gente fica imaginando que ir para todo mundo é aquele que é o missionário. Não, você com o seu trabalho, você está indo por todo mundo, e sinais devem nos acompanhar. E agora, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Os sinais que devem acompanhar você como membro da PASCOM, como grande evangelizador. São 4 os sinais. Primeiro, expulsarão demônios em meu nome. Vocês fazem isso ou não? Ninguém faz? Então podemos todo mundo embora para casa. Não é verdade? Jesus deixa bem claro para nós que nós devemos expulsar demônios em seu nome. Primeiro eu gostaria de pegar a parte final da frase que diz assim, em meu nome. Ou seja, para expulsar os demônios, eu preciso estar em comunhão com Jesus. Eu preciso estar ligado a Jesus. Outra coisa, não confundam demônio com Satanás. Ah, padre, é tudo a mesma coisa. No Evangelho de Marcos, não. É bom que a gente tenha bem claro isso. No Evangelho de Marcos, demônio era uma denominação que se usava para as muitas doenças, como por exemplo, epilepsia na época. Ou aqueles males que provocavam grandes divisões na comunidade. Ou aqueles pecados enraizados na vida da pessoa e que a pessoa não conseguia se libertar, no Evangelho de Marcos era considerado demônios. Satanás seria algo um pouco diferente, seria uma força maligna que pode entrar na vida de uma pessoa, que depois nós podemos chamar de possessão, mas não é no caso do Evangelho de Marcos. Marcos fala de demônios, aquilo que separa, aquilo que provoca o mal, aquele que divide, aquilo que faz com que a pessoa não se torne livre, aprisionada de um monte de coisas. Nesse sentido, todos nós devemos expulsar demônios. E onde estão os principais demônios? Dentro de nós mesmos. E não tenham medo de dizer isso para você, porque nós temos coisas dentro de nós que a gente não tem nem coragem de falar para os outros, mas tem, né? Às vezes arrogância. Nós não temos isso dentro de nós? Temos, pode falar que tem, porque às vezes nós temos. A soberba dentro de nós, às vezes aquele sentimento ruim que às vezes a gente sente e tem pelos outros. Então tudo isso nós somos chamados a fazer o quê? Expulsar. Em nome de Jesus significa em comunhão com Jesus. Segunda coisa, segundo sinal, falar novas línguas, com todo o respeito que tenho, entendo e acolho com muito carinho, que são os dons de línguas, descrito pelos Atos dos Apóstolos e pelas cartas de Paulo. No Evangelho de Marcos, falar novas línguas significa falar a linguagem do amor. Por quê? A síntese que Jesus faz dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quando ele pede para os discípulos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho e falem uma nova linguagem, é falar a linguagem do amor. Porque o mundo não prega uma linguagem do amor. Vocês sabem muito bem, vocês estão inseridos no mundo muito mais do que nós padres. E vocês sabem muito bem que o mundo não fala a linguagem do amor, mas fala a linguagem às vezes do ódio, do rancor, da competição. Jesus propõe para nós, para a gente falar a linguagem do amor, que tem uma linguagem própria, comunicar a linguagem do amor. Terceiro sinal, se vocês pegarem numa serpente venenosa, elas não vão picar. Se vocês tomarem veneno, não vão morrer.
É claro que precisa entender essa passagem. Se tiver uma cobra venenosa e você colocar a mão, você vai ser picado sim, e até bem feito. Vai mexer com quem está quieto, né? Se você preparar um copão de veneno e tomar, você vai morrer sim, é veneno. Ah, mas então está lá na Bíblia. O evangelista São Marcos, escrevendo para a sua comunidade, no contexto da sua época, ele está querendo dizer assim: aquele que se dispõe a ser discípulo de Jesus, ir por todo o mundo, em comunhão com Ele, mesmo que venha ao seu encontro alguns males, e os males são definidos pela cobra e pelo veneno, não lhes fará mal. Em outras palavras, você será protegido por Deus. E não dá tempo aqui, porque eu não quero me alongar muito. Se você tomar a primeira leitura de sexta-feira, se você quiser, mas que leitura bonita, aonde Deus promete para Paulo o seguinte: eu não vou fazer nenhum mal para você. Aconteceu um monte de coisa na vida de Paulo, e não aconteceu absolutamente nada naquele contexto que Deus prometeu. Então, só para dizer, esteja firme no seu apostolado, na sua missão, em comunhão com Jesus, e nada vai te fazer mal. E eu termino com o último sinal, quando Jesus diz assim: se vocês impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Ninguém está pedindo para você sair por aí fazendo milagres, não um milagre físico, mas está pedindo para você ser o grande ouvidor, aquele que é capaz de escutar as pessoas que estão doentes. Hoje, gente, boa parte do nosso povo está doente. Não é uma doença física que o médico pode curar e que o médico vai curar e tratar. Hoje a pior doença é a doença que fere os nossos corações, fere a nossa alma, fere a nossa vida. Se vocês pegarem, e vocês sabem muito bem, são crianças, adolescentes, jovens, casais, famílias, adultos, padres, bispos, por que não? Pessoas que estão doentes, porque o mundo muitas vezes nos adoece. O mundo, não é que a pessoa queira a doença, mas o mundo nos adoece. Então qual que é o comportamento daquele que deve evangelizar, né? Deve anunciar? Ser alguém que é capaz de ajudar os outros a serem curados. E olha, gente, às vezes apenas escutar alguém, você pode curar uma pessoa. E olha, uma pastoral da comunicação fortalecida em comunhão com Jesus sempre fará uma ótima evangelização. Então, assim, o que eu queria concluir e dizer para vocês, que a missão de vocês é muito bonita, mas a missão de vocês também pode se perder. Se querem saber, é uma missão mais perigosa de se perder do que qualquer outra pastoral dentro da nossa igreja. Não sei se concordam comigo. Se usarem um pouco da vaidade, ou se pensarem um pouco nesse sentido, sem a comunhão com Jesus, uma pastoral da comunicação pode se perder. Então eu vou concluir de vez. Sejam membros de uma pastoral humilde e nunca se esqueçam da comunhão com Jesus. Antes de exercer o trabalho de vocês, rezem. Eu vou perguntar, mas ninguém precisa levantar a mão. Só pergunto, mas ninguém levante a mão. Quem que chegou aqui e fez uma visita ao Santíssimo Sacramento hoje, antes da missa? Não levante a mão, pelo amor de Deus. Mas pense com muito carinho. Antes do meu trabalho pastoral, eu preciso ir diante do Santíssimo Sacramento.
Não é um ministro extraordinário da comunhão que antes de rezar, antes de exercer o ministério, tem que ir lá no sacrário. Não é o padre só que tem que ir lá no sacrário antes de rezar a missa. Não é só a equipe de canto que faz isso. Toda atividade pastoral, dentro de uma celebração, antes de mais nada, deveria ser feito de joelhos diante do Santíssimo Sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.